Livro de Êxodo, capítulo 25, a partir do versículo 1, a palavra do Senhor diz o seguinte: Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel que me tragam oferta de todo homem cujo coração... Perdão, queridos, vocês me perdoam? Livro de Êxodo, capítulo 25, versículo 10. Amém? Não é primeiro. Também farão uma arca de madeira de acácia, de 2 côvados e meio, será o seu comprimento, e 1 côvado e meio a largura, e de 1 côvado e meio a altura. De ouro puro a cobrirás, por dentro e por fora a cobrirás, e farás sobre ela uma bordadura de ouro ao redor. Fundirás para ela 4 argolas de ouro e porás nos 4 cantos da arca, 2 argolas de um lado dela e 2 argolas do outro lado. Farás também varais de madeira de acácia e os cobrirá de ouro. Meterás os varais nas argolas, aos lados da arca, para se levar por meio deles a arca. Os varais ficarão nas argolas da arca, e não se tirarão dela. Porás na arca o testemunho que eu te direi. Amém? Pode tomar o seu lugar dando glória a Deus. Amém. Querido, se essa pregação de hoje tivesse um nome, e ela tem, seria... Por que nós temos tantas dificuldades em experimentar a glória de Deus? Porque não experimentamos a glória de Deus. É claro que nós entendemos que Deus não reparte a sua glória com ninguém. Nós já sabemos disso. E na maioria das vezes nós ficamos experimentando as gotículas, as migalhas que caem da mesa. Mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. A mesa preparada para a gente, e a gente fica experimentando as gotículas de tudo aquilo que Deus tem para a gente. E naturalmente que Deus colocou essa palavra no meu coração de 2 formas, e eu queria trazer uma alusão sobre quem somos e sobre como andamos na presença de Deus. E eu quero começar a falar com você. Você não precisa abrir a sua Bíblia. Eu queria que você simplesmente prestasse atenção. Porque quando eu fico analisando diversas situações que acontecem aqui na nossa igreja, essa igreja abençoadíssima, o melhor lugar que Deus poderia ter me colocado, é esse lugar, porque eu amo vocês. Eu fico olhando para a natureza, para a nossa natureza humana, para aquilo que nós compreendemos segundo a nossa natureza humana, de quem Deus é nas nossas vidas. E a verdade é que nós sabemos que a igreja não é essa casa de pedra, senão eu e você. E naturalmente, quando a gente olha para essa igreja, é necessário de tempos em tempos nós fazermos uma pergunta: quem somos nós como igreja que mora um Deus vivo, que nos escolheu para ser testemunha dele até os confins da terra? Quem somos nós como igreja do Deus vivo? O que tem exalado de mim como igreja do Deus vivo? E eu quero contar uma pequena passagem muito rapidamente. A única vez que Jesus ficou irado, bravo e quebrou tudo. O povo de Israel viajava mais de 3 dias e meio na terra. E eles iam visitar o templo de Jerusalém. E eles iam com o intuito, saíam das suas casas com o intuito de adorar o Senhor Jesus. Mas quando eles chegavam na porta do templo, o templo tinha boi, cabra, comércio, tinha tudo que estava sendo vendido ao seu redor. Tudo. E o povo chegava lá
para adorar o Senhor, mas era intertido pelo shopping que estava acontecendo ao redor daquela igreja. Se você acha que shopping é uma novidade, você está enganado. Lá atrás já tinha. E lá eram como se fossem muitas lojas, com muitos entretenimentos, com muitas coisas para chamar a atenção do povo e tirar o foco real, ao qual eles saíram das suas casas e viajaram para adorar o Senhor Jesus. E quando eles chegavam em volta do templo, eles ficavam maravilhados com todo o comércio e o tanto de gente que estava sobre aquele lugar vendendo. E aí, como morada, templo e morada do Espírito Santo de Deus, como igreja do Deus vivo que vive dentro de mim, eu preciso me fazer uma pergunta todos os dias. Deus, para a igreja onde eu congrego e pastoreio, para as pessoas que estão mais próximas de mim na liderança, e para todas as pessoas que estão na igreja que eu convivo, o que elas têm visto nessa igreja que as faça serem atraídas para a adoração ao Senhor Jesus? O povo chegava diante do templo em Jerusalém, encontrava um comércio em volta e não podia adorar, porque a atenção deles era tomada para outro lugar, o foco era tomado para outro lugar. E aí, eu e você somos igreja, templo e morada do Espírito Santo de Deus. E a minha pergunta para você é: como é que está o seu templo? As pessoas têm olhado para você e elas têm sido atraídas a querer conhecer esse Deus vivo que está lá dentro da igreja, ou elas têm sido paradas em volta de tantos adornos que estão fora da igreja e as impedem de entrar na igreja, no templo, para conhecer esse Jesus que transformou a minha vida e a sua vida? Quem é você como igreja? Quem é você que diz que professa a mesma fé, que é de um Cristo que morreu e ressuscitou ao terceiro dia, por mim e por você? Como anda a nossa vida espiritual? Como anda a nossa vida no âmbito pessoal? Porque aquele que não governa a sua casa, como cuidará daquilo que é do Senhor? Se a minha casa não estiver em ordem, como eu posso cuidar daquilo que é de Deus? E quando eu estou falando de casa, eu estou falando das coisas pertinentes, das coisas pessoais. Eu estou falando das suas coisas particulares. Eu não estou falando de espiritual e nem de ministerial. Eu estou falando de você, como homem, como mulher, como cidadão. Como anda a nossa vida? Tem uma passagem muito interessante. Que Deus manda o seu profeta Isaías conversar com o rei. E era um rei tido... O rei que fez tudo aquilo que Deus tinha mandado. Era um rei acima da média. Ezequias. Deus manda esse profeta ir lá no rei e fala assim: querido, tem uma palavra de Deus para você. Arruma a sua casa, porque você não viverá, você morrerá. A palavra de Deus diz que esse rei, que fazia tudo aquilo que era segundo a vontade de Deus, virou para o canto na sua cama, orou e chorou. E ele fez um clamor a Deus: Deus, eu quero que você me trate nessa hora como eu sempre cuidei das suas coisas.
Cara, tem que ser muito tupetudo espiritual para falar um negócio desse com Deus. Tem que ter um tupete que vai até lá na porta, igual um bico de jacaré. Por quê, pastor? Porque esse rei, que era acima da média, e que fazia tudo aquilo que agradava ao coração do Senhor, e que não se desviou em nenhum momento, cuidou das coisas do Senhor como havia de ser cuidada. Agora, ele chega para o Senhor e fala assim: Senhor, nessa situação, me trata, cuida de mim, como eu cuidei das suas coisas. Seria pertinente eu e você ajoelharmos nesse lugar agora e dizer para Deus: Deus, nos trate segundo como nós temos tratado as suas coisas? Queridos, como eu queria uma palavra para a gente sapatear e rodar no manto. Queria. Mas quarta-feira em agosto já vai acontecer. Como eu queria. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Se esse evangelho que eu falo sobre esse lugar não é capaz de transformar a sua vida, ou eu ou você estamos errados. E eu tenho certeza absoluta que o que eu estou dizendo aqui é tão pura e simplesmente a palavra de Deus. Teria você condições, ou teria eu condições, de nos ajoelharmos agora diante do Senhor e falar assim: Senhor, nessa situação que eu estou sendo afligido na minha vida, eu quero que o Senhor trate de mim, trate essa situação como eu tenho cuidado das suas coisas. É pertinente fazer uma oração dessa ao Deus? Eu tenho medo dele abrir a terra e eu ser engolido. Querido, a igreja que nós achamos que somos nos dias de hoje, está muito longe da igreja que o Senhor Jesus quer que nós sejamos. Mas é muito distante. Muito. E nós vamos entender o porquê. Nós vamos entender o porquê. No livro de Efésios, carta de Paulo a Efésios, não precisa abrir a tua Bíblia. Eu quero que simplesmente você preste atenção. No qual, Efésios 2:22, no qual também vós, juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Queridos, está falando sobre a nossa casa como uma edificação para que o Espírito Santo de Deus more, permaneça, ande. Como anda a nossa edificação? Eu já falei algumas vezes sobre isso aqui. Tenho preparado um altar no meu coração onde o Senhor Jesus pode subir? Quando eu olho para o meu casamento, o altar do meu casamento, o Senhor Jesus pode pisar? O altar da minha vida profissional, o Senhor Jesus pode pisar? O altar da minha vida ministerial, o Senhor Jesus pode pisar? Eu tenho coragem de chamar Ele como convidado de honra para entrar nesse altar, para pisar nesse altar que nós preparamos, que é o nosso coração? Queridos, nós estamos sendo edificados a cada dia, como templo e morada do Espírito Santo de Deus. Só que o nosso entendimento sobre essas coisas, ele está muito equivocado. Muito equivocado. E eu quero passar para outro texto aqui. Quero que você pelo menos apenas preste atenção. Apenas preste atenção. Deus é bom o tempo todo, amém? Querido, eu sei que não é uma palavra para você pular, mas se quiser dar glória a Deus é de graça.
Não paga nada. Mas não é glória a Deus para mim não, é glória a Deus para Ele. Para mim não precisa não, que eu não quero não. Sabemos que a nossa casa terrestre, desse tabernáculo, sabemos que se a nossa casa terrestre, desse tabernáculo, se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna, nos céus. Por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus. O que essa palavra está dizendo? Está falando sobre a nossa vida material nesse lugar. Está falando sobre a nossa casa material. E está dizendo que a nossa casa material perece a cada dia. E uma certeza nós temos, que um dia essa casa vai desfalecer. Mas a pergunta que eu quero te fazer é a seguinte: nós gememos e ansiamos por uma morada espiritual. Estamos preparados, ou estamos nos preparando, enquanto morada carnal, para essa viagem, para essa ida, para essa morada espiritual? Porque a palavra de Deus vai dizer aqui na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, no versículo 1, sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna no céu. Continua falando de mim e de você. Mas aí a gente passa para o âmbito espiritual, nós como espírito. E eu quero te perguntar o seguinte: quando nós falamos sobre essa casa terrestre, que a cada dia morre um pouco mais, amanhã nós morreremos um pouco mais e estaremos mais próximos do Senhor Jesus do que hoje. Estamos preparados para o dia que essa carne morrer definitivamente? Como anda a nossa edificação? Porque a palavra vem bem dizer que nós gememos e ansiamos a morada espiritual de Deus para nós, a morada espiritual que está preparada para nós. Mas e a nossa vida nessa carne, que precisa fazer a edificação, que precisa ser edificada como morada para o Espírito Santo de Deus? Como anda? Como anda essa casa? Essa preparação? Queridos, quando eu li o primeiro texto, a palavra de Deus diz que Deus dá uma ordem a Moisés para construir o tabernáculo, para construir a Arca da Aliança. E a Arca da Aliança tem umas características muito interessantes. Mas primeiramente eu quero falar sobre o que ele mandou fazer por dentro e por fora, que foi betumar com ouro por dentro e por fora. Nós já sabemos que a presença do Espírito Santo de Deus, todas as vezes que a palavra de Deus fala sobre o ouro puro e refinado, ele quer dizer diretamente sobre a natureza de Deus, quer dizer sobre a glória de Deus, a majestade de Deus, a grandeza de Deus. Ouro puro, finíssimo, puríssimo. E aí, Deus manda betumar essa arca por fora e por dentro. Se nós somos a morada do Espírito Santo de Deus, e se nós vivemos no tempo da graça, não existe mais essa caixa. E o templo, o tabernáculo, sou eu e você. Se a arca da aliança, que carrega a presença de Deus hoje, sou eu e você, nós já temos o entendimento que precisamos ser tanto betumados, né, por fora e por dentro. Mas o que é que tem acontecido conosco? Mais uma característica da arca. Antes
quando a palavra de Deus diz que é necessário, porém, estarmos vestidos e não sermos encontrados nus, Deus não está falando da minha roupagem, da sua roupagem. E Deus não está falando da minha aparência e da sua aparência. Mas Deus está falando daquilo que está dentro, que é o que importa. Ministerialmente, profissionalmente, nos nossos relacionamentos, sabe como que nós agimos? Nós andamos na rua e todo mundo nos enxerga betumados de ouro, puríssimo. Olha, pastor da Lagoinha. Mas aí, quando o pastor da Lagoinha é confrontado em alguma coisa que mexe diretamente na alma dele, vai lá no fundo e dói, como é que ele tem se comportado com as pessoas dessa igreja? As pessoas têm visto que na verdade dentro ainda o betume, o ouro puro, finíssimo, não está totalmente ornado por dentro? O que eles têm encontrado no fundo dessa caixa? Quando você, que é o tabernáculo, você que é a arca da aliança de Deus, quando você é confrontado, e essa caixa é aberta, o que eles têm encontrado de dentro de você? O quê? E quando a palavra de Deus diz, tomara que nós sejamos encontrados vestidos, e não nus, porque se estivermos nus, e esse nu não fala de roupa, fala sobre revestimento. Só que esse revestimento não é do metal amarelo que brilha, mas é justamente do Espírito Santo de Deus, que faz todas as coisas na minha vida e na sua vida. Estamos realmente revestidos? Porque nós andamos como uma caixa amarela, toda revestida, toda betumada de ouro puríssimo. Andamos assim, e todo mundo que olha para a gente, já sabe que nós somos um povo diferente, já sabe que nós somos crentes, que nós professamos a mesma fé, todo mundo já sabe, todo mundo olha na rua e já sabe disso. Mas e quando o confronto vem, eles têm vontade de ser igual a nós? Ou dentro dessa caixa ainda está totalmente oca, toda comida de cupim? Sabe por quê? Porque todas as vezes que eu olho para essa caixa, que carrega a presença do Deus vivo, a arca da aliança dos dias de hoje, que carrega o Deus vivo, eu preciso entender uma coisa. Que o simples fato de nós nos manifestarmos, ou recebermos manifestações, orarmos em língua, pularmos, gritarmos lá na conferência do Espírito Santo de Deus, virarmos de cabeça para baixo, isso não determina se realmente eu estou revestido pelo Espírito Santo de Deus ou não. O verdadeiro revestimento do Espírito Santo de Deus na nossa vida é quando nós entendemos que tudo aquilo que nós fazemos na casa dele é honra. É uma honra nós fazermos. É quando nós entendemos que nós não estamos mais olhando para o eu, o meu ministério, o meu dom, o meu instrumento, a minha voz, aquilo que eu faço é melhor do que os outros. Ei, falta betume dentro da caixa. Falta betumar de ouro dentro da caixa. Porque enquanto você estiver achando que tudo aquilo que você faz para Deus, dos dons que Ele depositou sobre a sua vida, é seu em particular, e é para você, para edificar a sua vida, querido, reveja os seus conceitos. Você não exala a presença, não exala a presença do Espírito Santo de Deus. E tão somente faz aquilo que você sabe fazer com habilidade. Mas a presença está longe, porque a caixa dentro está vazia. Está vazia. Sabe por que está vazia? Bate do lado de fora, e é como sino que retine, só faz barulho. Sabe por quê? Porque uma das primeiras coisas que nós precisamos entender, se eu sou a arca da aliança de Deus,
O irmão que está do meu lado também é a arca da aliança. Mas a questão é, eu tenho reconhecido ele como arca da aliança? Porque se eu não o reconhecer como arca da aliança, eu vou falar mal, eu vou apontar, eu vou contender, eu vou abrir minha boca para ser boca de Satanás na vida dele. O que o senhor está falando, pastor? É isso mesmo que você está ouvindo. Eu vou ser boca de maldição sobre a vida dele, porque eu olho para uma parte da arca da aliança, que o Senhor Jesus está edificando, é Ele que está edificando. E eu começo a fazer o quê? Eu começo a atacar uma parte da arca da aliança, que é o meu irmão que está do meu lado. Porque se for interessante para mim, eu ajudo. Mas se não me fizer interesse nenhum, se não me promoverem nada, então eu estou fora. Nos prostremos diante do Senhor e falemos para Ele: Deus, nos trata nessa situação de aflição, como nós temos cuidado da arca da aliança que está do nosso lado. Pastor, por que essa palavra? Querido, existe um exército que atira contra o próprio exército. Existe um exército que enfia a espada no próprio exército. Existe um exército. Somos cheios do Espírito Santo de Deus? A arca da nossa aliança, a nossa arca da aliança, que somos nós, a presença do Espírito Santo de Deus está em nós. Nós lemos. Eu estarei com eles, andarei com eles, serei com eles, levantarei com eles, dormirei com eles, falarei com eles, tocarei com eles, pregarei com eles, farei as obras com eles. Somos cheios? Somos cheios do Espírito Santo de Deus? Eu quero que você reflita. Todas as vezes que esse texto de segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 3, está dizendo sobre a nossa condição humana, sobre a face dessa terra, ansiando pela condição espiritual. Se eu não cuidar da minha casa direito, como vou cuidar da obra de Deus? No mesmo texto, no versículo, não precisa abrir, no versículo 8 ao versículo 10, entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. E por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Pastor, o que é que o senhor está dizendo? Querido, eu estou dizendo que tem um juízo. A gente pode até ansiar pela morada espiritual, mas antes de você encontrar essa morada espiritual, tem um juízo que me espera e te espera. Tem um juízo. O machado está posto sobre a raiz. O que o senhor está dizendo, pastor? Eu estou dizendo que Paulo está explicando que embora nós ansiamos em que esse corpo carnal morra, para nós experimentarmos a presença de Deus, tem mais um degrau, tem mais uma porta, tem um tribunal que me espera e te espera, que vai julgar se nós fomos bons ou maus, segundo a obra do nosso próprio corpo. Pastor, o que o senhor está dizendo? Arca da aliança. Arca da aliança. Sabe o que é que nós erramos na maioria das vezes? É que nós aprendemos com Jesus o modelo de oração. E Jesus nunca diz: venha a nós o nosso reino. Não, venha a nós o teu. Dá-nos o teu. Dá-nos o teu. Que seja feita
a tua, que se cumpra o teu propósito. Sabe como que nós partimos a base da nossa oração? A base da nossa oração é completamente errada. E o nosso entendimento sobre oração é que por meio da oração nós conseguimos aquilo que quer a nossa carne corruptível que vai morrer. E o maior erro das nossas orações, quando nós dobramos os nossos joelhos, é isso: entender que a oração é um meio que eu consigo as coisas que eu quero de Deus. Sendo que o certo das nossas orações seria criar um ambiente de gratidão e agradecimento por tudo que Ele já fez. Sabe por quê? Que seja feita a tua, o teu reino, o teu pão. E aí, nós entendemos como oração apertou. Vão ajoelhar e vão orar que Deus vai dar vitória. Aí, Deus, me dá, Deus, me dá, Deus, me dá, Deus. E nós fazemos com que Deus faça uma leitura. Sabe qual que é a leitura? Que a oração que nós conhecemos é o único meio de conseguir aquilo que nós queremos de Deus. Só que nós estamos enganados, porque a oração que Deus nos ensinou, que Jesus nos ensinou, é para nós entendermos que a base da nossa gratidão a Ele, se nós criarmos um ambiente de gratidão na nossa oração, Deus vai conseguir tudo aquilo que Ele quer de nós. Ah, Jeová, fala com a tua igreja, Deus. Pode falar, Senhor. Pastor, o que o Senhor está dizendo? Deus quer alguma coisa de nós? Quer. Quer que você seja salvo. E nós oramos pedindo tudo aquilo que quer essa carne, esse desejo, esse prazer, essa vontade que não cabe dentro da gente. E a gente fala que não, eu sou muito ansioso, eu quero as coisas para ontem. Com Deus, a nossa forma de orar está completamente errado, querido. E por isso nós não experimentamos a glória de Deus sobre as nossas vidas. Pastor, tem quanto tempo que o senhor não pede nada para Jesus? Não sei, já perdi a conta. Mas o senhor não pede nada? Querido, peço para você, para mim não. Eu só agradeço porque você está aqui nesse lugar. Mas eu tenho pedido para você, para Ele te prosperar, para Ele te fazer um crente melhor, para você crescer na palavra dEle, para você entender que a base desse lugar é simplesmente a palavra de Deus e não tem mais nada que nós fazemos nesse lugar que não seja a palavra de Deus, porque nós entendemos que ela é poderosa por si só para cumprir o propósito a qual ela foi enviada. É isso, pastor? É isso. E nós olhamos para a nossa oração como um meio de conseguir. E a nossa oração devia ser um meio de Deus conseguir aquilo que Ele quer de nós. Pastor, como é que faz isso? Eu crio um ambiente de adoração e de gratidão ao Senhor. E eu me ajoelho e simplesmente começo a agradecer tudo aquilo que Ele já derramou sobre as minhas mãos. Porque na maioria das vezes, aquilo que Deus já nos deu não serve mais. Porque nós já estamos olhando aquilo que não é nosso ainda, que não nos pertence ainda, que não é para a gente ainda. E nós queremos aquilo que nós queremos fora do tempo. E o que Deus deu, a gente não faz nem menção mais, a gente esqueceu que fomos nós que ajoelhamos e pedimos para Ele. Pastor, o que o senhor está dizendo? Querido, eu estou dizendo que o nosso entendimento de igreja, de templo e morada do Espírito Santo de Deus, está totalmente invertido. Está totalmente desconfigurado da realidade que o Evangelho diz que eu e você devemos ser. Alguma vez o Evangelho mandou você pedir ou mandou você dar?
Alguma vez o Evangelho mandou você descontar o tapa ou dar a outra face? Alguma vez o Evangelho disse, dá a túnica, mas pede a blusa? Alguma vez o Evangelho disse, me dá oferta, dizima, cumpre o seu papel e eu vou te dar em troca? Não. O Evangelho nunca te pediu isso. A única coisa que eu entendo que Deus pediu é o seguinte: Pastor Marcelo, se tiveres que guardar alguma coisa, guarda, pois, o teu coração, porque dele precedem as saídas da vida. O que o senhor está dizendo, pastor? Que aquilo que é pouquinho, que Deus nos pediu, a gente não consegue fazer. Mas a gente quer fazer um tanto de outras coisas que Ele nem mencionou para a gente fazer. Que isso, pastor? É exatamente isso. Queridos, existem umas características na arca. É que quando nós falamos sobre a Arca da Aliança, nós estamos falando sobre a presença de Deus. E nós podemos contar sobre a história de Davi, sobre diversos feitos. Rasgou o leão, rasgou o urso. Eu já falei isso aqui de manhã. Matou Golias, prostituiu com Batseba, matou o marido de Batseba, cometeu um assassinato, pecou, errou, mentiu. Nós poderíamos falar sobre um tanto de coisas sobre Davi. Tanto de coisa. Mas quando nós olhamos para o texto, onde Davi vai ser ungido, Deus olha para o profeta e fala para o profeta o seguinte: ei, profeta, vai lá na casa do meu Jessé, vai lá na casa de Jessé, porque eu tenho me provido de um rei naquele lugar. O que, pastor? O dono da provisão, o dono do ouro e da prata, aquele que é a própria provisão, aquele que pode fazer tudo, dizendo que ele tem se provido de um rei naquele lugar? O que é que ele está dizendo, pastor? Querido, ele está dizendo que Davi não estava sendo levantado somente como um rei, mas estava sendo levantado como um provedor para todo aquele povo, porque a própria provisão estava dando uma palavra de ordem: levanta! Levanta! Por que não experimentamos a glória de Deus? Porque somos covardes na fé. Por que não experimentamos os milagres de Deus hoje? Deus mudou. Ele não cura mais não. Ele não ressuscita mais não. Ele não cura visão mais não. Ele não cura dor de cabeça mais não. Mudou, meu Deus? Ou mudou o povo que está equivocado no que diz respeito a ser templo e morada do Espírito Santo de Deus? Pastor, o que o senhor está falando? Eu estou falando que Ele é o mesmo hoje, ontem, eternamente, sempre o mesmo. Queridos, Deus dá uma ordem a Moisés e diz assim: faz a arca com madeira de cetim, que traduzido é acácia. Madeira boa de trabalhar, né, pastor? Não é não, madeira dura. A cor da madeira é maravilhosa. Você olha para a madeira, está igual o terno do meu amado pastor Lucas, até brilha o olho. Fica de pé aí, pastor. Fica de pé. Olha aí, gente, que terno. Aplauda o Senhor por esse varão, querido. Esse é o padrão. Amém? E aí, diz que essa madeira era dura, e que de espaço em espaço nessa madeira, ela tinha um tanto de gomo. O que isso quer dizer, pastor? Madeirinha dura, ruim de trabalhar. Ruim de trabalhar.
que isso quer dizer, pastor? Acácia. Você vai se tornar em um adorno para o meu tabernáculo. Eu escolhi você, Acácia. Deus, sou duro de lábio, palavras duras. Deus, eu não sei falar. Deus, eu não sei orar. Deus, eu não sei evangelizar. Deus, eu sou duro demais nas minhas palavras. Acácia, sou eu que estou escolhendo. Pastor, o que você está dizendo? Querido, eu estou dizendo que não importa a sua natureza. Não, para Deus não interessa a sua natureza. Sabe como que é a minha natureza? Deve ser... Que madeira que é até pior do que a acácia? Hã? Sou eu. Essa aí sou eu. Isso aí sou eu. Mistura com a acácia. Casou com a acácia e nasceu eu. Acácia. A Cássia já gritou: eu não tenho como não. Não fala que eu tenho como não, que eu não tenho como não. Pastor, o que você está dizendo? Eu estou dizendo que quando os homens olhavam para a madeira de acácia, querido, ela tinha uma cor maravilhosa, que todo mundo parava o olho naquela madeira e falou: meu Deus, eu quero fazer um móvel para minha casa com aquela madeira, eu quero ornamentar minha casa com aquela madeira. Só que quando eles chegavam perto da madeira para trabalhar com a madeira, ela era cheia de gomo e dura de ser talhada. Dura de ser talhada. Quem é essa madeira, pastor? Eu não sou, porque eu sou a piola. Que Deus nem quis fazer adorno na casa dele. Tão ruim que era. Queridos, no livro do início, tem uma palavra que eu queria falar para o seu coração nessa hora. E eu quero te dizer que como não importou a minha natureza para Deus, a sua também não importa não. Eu vou te explicar por quê. Eu vou te explicar agora por quê. No livro do início, no capítulo 31, no versículo 1. Deixa eu ver se é isso mesmo, cara. Agora eu não sei mais. Não, não é isso não. Não é esse livro não. Que livro é esse, Jeová? É Êxodo, querido, 31. Disse mais o Senhor a Moisés: eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência, de conhecimento, em todo artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata, em bronze, para lapidação de pedras de engaste, para entalho de madeira, para toda sorte de lavores. Pastor, o que é? Querido, eu estou dizendo que para trabalhar comigo e com você, que éramos acácia, cheio de gome, madeira dura para trabalhar, Deus ungiu um homem cheio do Espírito Santo de Deus, com inteligência, sabedoria e habilidade, para mexer com ouro, prata e bronze, para mexer com madeira, para mexer com tudo, para entalhar madeira. Pastor, o que você está dizendo? Ei, eu estou dizendo para você que esse homem e essa mulher pode estar perto de você e você ainda não quer reconhecê-lo. Pastor, esse homem pode ser o Senhor? Pode. Pode ser você, pastora Amanda, Dalcíria. Por que não pode ser você, Osmar? Por quê? Mas sabe o que nós fazemos? Quando a arca da aliança, que somos nós, que está betumada por fora, bonita, pastor, anda na rua, o trem até brilha, até reluz,
toda ornamentada de ouro por fora, ornada de ouro por fora. Quando abre a caixa, que tem o primeiro embate, ao invés dela exalar o Espírito Santo de Deus, ela começa a cuspir os gomos da madeira que a tornam difícil de trabalhar. Pastor, o que você está dizendo, pastor? Querido, eu estou dizendo que na maioria das vezes nós olhamos para o nosso irmão, eu olho para a Eveline aqui, se ela me fazer raiva, eu pego um facão que eu tenho ali dentro, um espadachim, dá vontade de cortar o pescoço dela. Eu estou dizendo isso. Eu estou dizendo que no primeiro embate ministerial, no primeiro embate com uma pessoa da igreja, sabe o que nós queremos fazer? Nós queremos usar das nossas armas, abrimos a nossa arca da aliança e começamos a atirar os gomos da madeira que machucam. Tuf, tuf, tuf. Pastor, o que o senhor está dizendo? Nós, em nenhum momento, exalamos a presença do Espírito Santo de Deus. Ser cheio do Espírito Santo de Deus é ser confrontado. E ainda assim, dar a outra face. Ainda assim, pedir a capa e dar a túnica. Andar uma légua, anda duas. Ainda assim, isso é ser cheio do Espírito Santo de Deus. Pastor, o levita passou e deixou machucado. O pastor passou e deixou machucado. O sacerdote passou e deixou o machucado. Mas o samaritano era mais cheio do Espírito Santo de Deus do que os três juntos. Passou e acolheu. Pai, me torna com o coração do samaritano essa noite. Para não olhar quem está caído, ou por que está caído, ou o que me fez para estar caído, mas me torna com o coração do samaritano, que larga todos os seus interesses e vai cuidar daquele que está machucado. Pastor, o que você está dizendo? Que o objetivo da nossa vida é manifestar a presença de Deus. E aí eu quero te perguntar: temos manifestado a presença de Deus? Temos manifestado a presença de Deus? Ah, pastor, temo. A hora que o culto toca aqui, o louvor esquenta aqui, nós sapateia aqui, roda no manto. Querido, você está enganado. Isso não é ser cheio. Isso não é ser cheio. Isso não tem nada a ver com ser cheio. Orar em língua não tem nada a ver com ser cheio. Falar em mistério não tem nada a ver com ser cheio. Rodopiar aqui igual peão não tem nada a ver igual ser cheio. Tem nada a ver ser cheio. Isso não quer dizer que você é cheio. Cantar bem não quer dizer que você é cheio. Pregar bem não quer dizer que você é cheio. Sabe quando que você é cheio? Quando a madeira está sendo talhada. Nós provamos se somos cheios do Espírito Santo de Deus ou não. É isso mesmo, pastor? É isso mesmo, querido. Andamos lindos e maravilhosos. Teólogos, pregadores, homens do manto de Negueb, cantores, levitas, experimentados, estudados em sabe tudo. Pessoas que servem na casa como líderes. Eu sou um líder experimentado. O meu ministério vai de vento em popa. As minhas coisas, tudo que eu faço é perfeito. E tudo que eu faço, e tudo que eu, 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 e tudo que eu. Não. Tudo que Ele permite que aconteça na minha vida. Pastor, o que você está dizendo? Querido, eu estou dizendo
que a gente precisa acordar como igreja. A gente precisa se levantar como igreja. Pastor, por que a igreja não impacta mais lá fora? Como é que era no Antigo Testamento? Vou dar um exemplo para vocês aqui. O exército romano queria tomar uma cidade. Aí eles mandavam as pessoas mais influentes da sociedade, que tinham naquele lugar. E eles chegavam naquele lugar e começavam a comprar as propriedades. E mandava o exército romano. E o exército romano vinha pintando as casas, trocando cerca por muro, trocando tudo. Ornamentava tudo e deixava a casa uma maravilha. Comprava o comércio do seu João. E aí o comércio do seu João não era mais quitanda, virava padaria gourmet. E aí comprava do outro. Aí todo mundo que era da cidade olhava para aquele povo e falava assim: peraí, eu quero ser igual àquele povo. E quando o povo estava vidrado pela forma que eles viviam, o exército romano vinha e tomava aquele povo e ganhava mais uma cidade. Pastor, o que você está dizendo? Querido, eu estou dizendo o que acontecia. E nós, como igreja? E nós, como templo? A quem temos influenciado nos dias de hoje? Não, pastor. Vão colocar umas lâmpadas aí, colocar uns negócios roxos aí, umas fumaças. Falei, só se for lá no... Não, pastor, vão fazer um evento, vão fazer... Que evento, rapaz? Vão ler a palavra. Vão orar, vão dobrar o joelho e vão orar. Todo alinhamento descrito na palavra de Deus começou através do joelho. Quando a palavra de Deus diz, aonde há unidade, Deus derrama as suas bênçãos. Essa unidade não é estar junto, não. Não é simplesmente estar junto. Sabe o que é? É estar junto, buscando as coisas do reino. Eu posso estar junto, e posso não estar sendo produtivo em nada. Mas se eu estiver junto, buscando as coisas do reino, a unidade de Deus, e Ele derrama as suas bênçãos. Pastor, e a nossa oração precisa mudar. E o nosso louvor precisa mudar. E eu não estou falando que o louvor que canta aqui não, viu gente? Senão amanhã, depois eu apanho ali do louvor. Eles vão querer fazer uma reunião comigo hoje. Eu não faço reunião domingo mais. Eu não estou falando desse louvor de cantar aqui em cima, querido. Eu estou falando da nossa adoração ao Senhor, a nossa adoração genuína ao Senhor. Eu estou falando sobre o nosso momento de intimidade com Ele. Eu estou falando sobre os maiores momentos de manifestação de Deus na nossa vida. Aonde que é, pastor? Na conferência lá da Lagoinha? No Confra Jovem? Aqui, quando o manto desce? Não, quando você olha para uma pessoa necessitada e fala assim, eu vou abraçar aquela pessoa porque ela está precisando da minha ajuda. Se ela é tabernáculo, eu também sou. O que o senhor está dizendo, pastor? Eveline, as maiores experiências da minha vida, caído, machucado, precisando de oração, Deus falava assim, levanta e cuida daquela pessoa, e eu olhava para dentro de mim e falava, Deus, mas eu que estou precisando. Meu filho, levanta e cuida daquela pessoa, enquanto você cuida dos meus interesses, eu cuido dos seus. Seja instrumento de cura na vida de alguém, e você vai ver o que Deus vai fazer na sua. Pastor, a maior experiência que o senhor teve com Jesus não foi lá no monte, o graveto pegou fogo e a formiga levou o graveto fumegante, não. Não. Não foi na salsa ardente quando Deus chamou também, não. Foi não. Foi quando eu olhei para uma pessoa e o meu coração se encheu de compaixão, se compadeceu daquela pessoa, e eu pude sentar do lado daquela pessoa e falar, querida, eu tenho o que você precisa. Sabe por quê? Porque eu sou cheio do Espírito Santo de Deus. Pastor, como é que funciona o soldado de Cristo? Soldado de Cristo. Gente, imagina um casal que deu a sua vida para cuidar de outros casais. Imagina o tamanho do galardão. Está separando
já vai assinar o documento. Aí Deus levanta um casal que abriu mão da sua própria vida para cuidar de outras famílias. Aí esse casal vai e restaura aquele casamento. Aí passa mais um ano, o casal chega lá e fala: meu Deus, essa experiência que aconteceu comigo eu preciso fazer para outro casal. Eu vou fazer para aquele vizinho que quebra o vidro todo dia aí, jogando copo, eu vou fazer para aquele casal. E aquilo que Deus se manifesta na vida deles, realizando milagres e curas, eles tomam para si, como se fosse o respirar, e começam a multiplicar na vida dos outros. Exército romano. O que você está dizendo, pastor? Por esforço. Eu estou dizendo que é tomado por esforço. É por esforço, pastor? É por esforço. Pastor, mas e quando eu estou ferido, sangrando? Tem uma maca e um lugar lá para mim ser cuidado? Não. Levanta e vai cuidar de alguém que enquanto você está sendo usado como instrumento para curar alguém, Deus cura as suas mazelas, Deus trata as suas feridas. Eu gostaria de chamar o louvor. Eu gostaria que você ficasse de pé.